Capítulo 4. Um coração que obedece. Assistir a minhas filhas crescerem e tornarem-se mulheres responsáveis tem sido um constante prazer para mim como mãe. Agora que elas se tornaram adultas e aventuraram-se por conta própria, espero e oro para que eu lhes tenha dado fundamentos suficientes para construir suas vidas, os fundamentos da fé, os fundamentos para serem donas de casa e as noções básicas de cozinha. Uma noite, entretanto, não tive tanta certeza de ter conseguido isso. Durante vários anos, Catherine desfrutou da diversão e companheirismo de dividir um apartamento com várias jovens de nossa igreja. Parte da aventura era cozinhar para todo o grupo nas noites em que era escalada para isso. Mas quando ela começou a namorar Paul, os dois passavam muito tempo durante as noites em nossa casa, pendurados em mim e em Jim. Numa dessas noites, Catherine decidiu desenterrar uma velha receita, favorita da família há um longo tempo, e assar alguns brownies para encerrar a noite. Como normalmente não faço brownies só para Jim e eu, quase não conseguíamos esperar que o bolo esfriasse o bastante para ser comido com copos altos de leite gelado. Finalmente, cada um tinha seu pedaço de bolo, enorme e morno para comer, mas depois da primeira mordida, vimos que não daríamos a segunda. Alguma coisa estava faltando no doce. Sem querer magoar Catherine, usamos de rodeios, resmungando algo como está com gosto diferente, ou cheiro está bom, e Cat, obrigada por fazer brownies para nós. Finalmente, perguntei se ela teria esquecido alguma coisa. Com todo o entusiasmo do mundo, ela respondeu: sim, não coloquei o sal. No apartamento, tenho aprendido a cozinhar sem sal. Sal faz mal. Aqueles brownies tiveram de ser jogados fora por um único ingrediente que faltara, uma pequena colher de chá de sal, que os impediu de ser comidos. Da mesma maneira que uma receita de bolo exige vários ingredientes para se tornar o que nós pretendemos que ele seja, alguns elementos são fundamentais para que nós tornemos mulheres segundo o coração de Deus. Já falamos sobre devoção a Deus, a sua palavra e a oração. Outro ingrediente tão importante quanto o sal em bolos de chocolate é a obediência. O coração do qual Deus se agrada é submisso, cooperativo e responsível para com ele e para com suas ordens, um coração que obedece. 2 tipos de coração. O título desse livro, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, foi tirado da referência feita por Deus ao rei Davi. Achei Davi, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Falando em nome de Deus, o profeta Samuel reprovou Saul, o rei de Israel, por não obedecer às instruções diretas de Deus. Repetidamente em 1 Samuel, Saul é citado como tendo ultrapassado os limites que Deus fixara para ele. Em várias ocasiões, ele lhe desobedeceu. Embora tivesse muito cuidado em oferecer a Deus os sacrifícios por ele ordenados, Saul fracassou por não oferecer ao Senhor o seu principal sacrifício, a obediência de um coração completamente dedicado a Deus. Evidentemente, Saul não foi submisso a Deus e às suas leis. Finalmente, depois de um ato extremamente sério de desobediência, Deus enviou Samuel a Saul com 2 mensagens. Seu reino não subsistirá. E o Senhor tem buscado para si mesmo um homem segundo o seu coração. Deus estava dizendo: Saul, você está acabando como rei. Já aguentei bastante seu coração rebelde e indiferente. Agora achei um homem certo para me servir. Este homem que vai tomar o seu lugar tem um coração submisso, obediente. É um homem que seguirá todos os meus mandamentos, cumprirá toda a minha vontade. Aqui nós evidenciamos 2 tipos muito diferentes de coração: o coração de Davi e o coração de Saul. Em seu coração, Davi estava disposto a obedecer. Saul estava satisfeito com meros atos exteriores de sacrifício. Davi serviu a Deus. Saul serviu a si mesmo e fez as coisas a seu modo. Davi estava preocupado em cumprir a vontade de Deus. Saul se importava apenas com sua própria vontade. O coração de Davi estava centrado em Deus. O de Saul estava centrado nele mesmo. Embora Davi não tivesse obedecido a Deus sempre, ele tinha o que era importante: um coração segundo Deus. Em marcante contraste, a devoção de Saul era impulsiva e esporádica. Embora Davi fosse famoso por sua coragem física e por ser um guerreiro, ele era totalmente dependente de Deus, confiando nele e declarando repetidamente reconhecê-lo. O Senhor é a minha fortaleza da minha vida. Saul, por outro lado, ele era orgulhoso, confiava em suas próprias habilidades, em sua própria sabedoria e julgamento, e em seu braço de carne e osso.
Deus deu a ambos os reis a oportunidade de conduzir Israel, mas no fim, eles tomaram caminhos muito diferentes. Saul, longe de Deus, e Davi perto dele. O coração de Saul era indiferente à vontade de Deus. Davi, porém, foi obediente. Eles foram como dois músicos diferentes. Um que se senta ao piano e dá uma tocadinha, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, todo mundo sabe tocar. E o outro que se senta ao piano, todas as vezes, por horas, um estudante disciplinado, fiel e dedicado. O primeiro emite sons irregulares, dissonantes, que soam, enquanto o outro aprende, cresce, supera-se e eleva coração e almas enquanto entra numa agradável sintonia com o Todo-Poderoso. A canção de Saul, seu andar com o Senhor, foi impulsiva, transitória e pouco desenvolvida. Mas a canção de Davi, o doce salmista de Israel, oferecia ao Senhor a mais pura das melodias de um devoto amor e de uma confiante obediência. Verdadeiramente, ele era um coração segundo Deus. Sim, mas como? Como podemos imitar Davi em nossa devoção a Deus? O que podemos fazer para que Deus desenvolva em nós um coração obediente? Um coração submisso à vontade de Deus é um ingrediente importante quando dedicamos nosso amor a Ele. Deus nos diz para cuidarmos do nosso coração. Como vimos anteriormente, Deus nos manda guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Enquanto caminhamos nessa vida, diz Deus, devemos ponderar o caminho de nossos pés e olhar para frente, não para os lados. Em vez de nos voltarmos para a direita e para a esquerda, devemos seguir pelo caminho que foram estabelecidos por Deus. A chave, diz Deus, para viver uma vida de obediência, uma vida que permaneça nos seus caminhos, é o coração. Se cuidarmos do nosso coração, se diligentemente cuidarmos dele e o guardarmos, então todos os assuntos, ações, entradas e saídas da vida serão tratados à maneira de Deus. Um coração responsivo para com Deus e seus caminhos conduz a uma vida de obediência. E estas diretrizes podem nos ajudar a permanecer no caminho. Preocupe-se em fazer o que é certo. Quando Deus olhou para o coração de Davi, viu o que deseja ver em nós, um coração que faz a sua vontade, um amor sincero a Deus, o vê por meio da sua palavra e da oração, sempre vigiando e esperando, sempre pronto a fazer tudo o que ele diz, preparado para agir conforme o que seus desejos expressam. Tal coração, terno e dócil, se preocupará em fazer o que é certo. Mas o que dizer daquelas situações em que você não tem certeza do que é certo? Em seu coração você deseja agir corretamente, mas não sabe direito o que deve ou não fazer. Primeiro, não faça nada até que saiba o que é certo e até que peça orientação a Deus. Passe tempo orando, pensando, buscando direção na Bíblia e pedindo conselho a alguém mais experiente na vida cristã. Se uma pessoa lhe pedir algo em que você não sinta segurança, simplesmente diga: primeiro preciso pensar sobre isso. Depois conversaremos sobre o assunto. Não faça nada até que saiba qual é a coisa certa. Considere também as seguintes passagens da Bíblia. Nós somos ensinados: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Esta é uma promessa. Sabemos também que, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e ser-lhe-á concedida. Esta é outra promessa. Haja também conforme a verdade expressa em Tiago 4,17. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Deixe que Deus a conduza em seus caminhos de forma que você se sinta segura de estar fazendo a coisa certa. Final de linha? Quando em dúvida, não faça. Deixe de fazer o que é errado. Quando pensar ou estiver fazendo qualquer coisa que saiba ser contrária ao coração de Deus, pare imediatamente. Esta ação é fundamental para treinar seu coração a ser responsível para com Deus. É só colocar um freio no que estiver fazendo. Se está envolvida numa intriga, pare. Se está tendo um mau pensamento, pare. Se houver uma faísca de raiva em seu coração, pare antes de agir. Se usou de alguma palavra dura para com alguém, pare antes que diga outra. Se concordou com algo, mas não está em paz sobre aquela decisão, pare. Ou se está em uma situação que acabou se tornando em algo que você não esperava, pare e saia fora. Todo mundo tem experiências como essas. Elas acontecem diariamente. E como você responde, revela o que vai dentro do seu coração. Cessar uma atividade ou avaliar o processo antes que o pecado progrida, ainda mais dirige seu coração de volta a Deus e a recoloca em seu caminho. Assim, clame a Deus. Ele lhe dará força em qualquer tentação, em qualquer caminho perigoso.
confesse qualquer erro, porque Cristo pagou nossos pecados com seu sangue por meio da sua morte. Você e eu somos perdoados. É possível não nos sentirmos perdoados, mas você e eu só precisamos saber que o somos. Mas ainda continuamos pecando. Assim, quando faço algo contrário à palavra de Deus, reconheço em meu coração: isto está errado, isto é pecado. Eu não posso fazer isto. Afinal, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Assim, eu chamo o pecado de pecado. E fazendo assim, treino meu coração para ser responsível para com o Espírito de Deus, que me convence do pecado. Quando você e eu confessamos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E quanto antes confessarmos, melhor. E quando você confessar seu pecado, certifique-se de que o deseja também abandonando. Provérbios 28:13 nos adverte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Não seja como aquele fazendeiro que disse: quero confessar que roubei um pouco de feno no meu vizinho. Quando o sacerdote perguntou: quanto você roubou? O fazendeiro declarou: eu roubei meia carga, mas pode considerar uma carga inteira. Esta noite eu volto lá para roubar a outra metade. Esclareça as coisas com os outros. A confissão corrige as coisas com Deus. Mas se nós ferirmos outra pessoa, temos de corrigir as coisas com esta pessoa também. No tempo próprio, precisamos admitir nosso procedimento injusto diante das pessoas a quem ofendemos. E eu tive de fazer isso na primeira manhã em que cantei no coral da igreja. Uma doce mulher chegou perto de mim, sorriu e perguntou: você é um dos novos garotos? Por qualquer razão, respondi: não, sou uma das garotas novas. Quando acabei de dizer estas palavras, senti-me imediatamente culpada. Estávamos ali para cantar, para adorar. Eu tinha tropeçado diante de todos aqueles comoventes e condenadores. Hinos sobre nosso precioso Jesus. Finalmente voltei à sala do coral e me desculpei. Esperei que a mulher a quem eu havia ofendido chegasse e lhe disse: eu realmente usei minha língua de maneira ferina, não é? Sinto muito por ter respondido à sua atenção com uma resposta tão rude. Por favor, perdoe-me. Prossiga, tanto quanto possível. Nosso inimigo Satanás se alegra quando nosso fracasso em obedecer a Deus nos afasta de servi-lo. Você e eu podemos nos entristecer grandemente pelo fato de termos falhado com Deus. E então, permitir que nossas emoções nos façam desistir de segui-lo. Sabemos que somos perdoadas. Deixamos determinado comportamento e reconhecemos e confessamos nossos pecados, abandonamos nossos pensamentos ou ações e consertamos a situação. Mas ainda dizemos a nós mesmas: não acredito que tenha feito aquilo, que tenha dito aquilo, que tenha pensado aquilo, que tenha agido daquela forma. Como eu pude fazer aquilo? Não sou digna, estou totalmente fora do padrão para servir a Deus. Quando este é o caso, precisamos olhar para outra verdade da palavra de Deus e deixar que ela nos eleve, nos limpe, nos refresque e nos traga de volta ao caminho do Senhor. Sussurrando sua divina direção em nossos ouvidos, Deus nos encoraja, a quem confessou sua desobediência e foi perdoado, a proceder como o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma vez que tenhamos reconhecido e lidado com aquilo em que falhamos, no nosso propósito de seguir a Deus de todo o coração, uma vez que tenhamos corrigido nossos atos de desobediência, você e eu devemos esquecer estas coisas do passado e seguir adiante. Devemos nos lembrar das lições aprendidas e buscar treinar nosso coração para obedecer, atendendo a esta ordem de Deus para seguirmos adiante. Respostas do coração. Querida seguidora de Cristo, chegamos ao final da primeira parte do livro. E o que aprendemos sobre nosso coração ajudará a nos manter determinadas a seguir o caminho que Deus nos propõe, descritos nos capítulos seguintes. Nas próximas páginas, examinaremos outros aspectos de nossa agitada e complicada vida diária. Mas, antes de continuarmos nossa observação sobre nosso relacionamento com Deus, você e eu precisamos dar uma séria olhada em nosso próprio coração. A obediência é uma pedra fundamental no caminho da vontade de Deus. O caminho que você estará seguindo como uma mulher segundo o coração dele. Seguramente, estar bem fundamentada neste ponto a preparará para responder ao que Deus tem a lhe dizer depois. Assim, agora mesmo, avalie se o seu coração está totalmente nas mãos de Deus.
Você se rendeu à sua vontade e colocou-se aos pés da cruz de seu filho Jesus? Quando Deus olha para o seu coração, encontra ali claramente a vontade de lhe obedecer? Nos dias de Saul, Deus declarou que estava procurando um coração que lhe fosse obediente, que fizesse toda a sua vontade. Essas palavras descrevem o seu coração? O desejo de Deus é o seu desejo? O coração segue firmemente a Deus? Você tem buscado estar perto dele, aos seus pés, literalmente agarrado a ele? Você pode identificar em sua vida algum comportamento que necessite confissão de sua parte, uma mudança de atitude no caminho da obediência? Se sim, pare agora mesmo. Reconheça sua desobediência. Confesse esse pecado. Escolha abandonar esse comportamento. E então, volte para o caminho de Deus, cheio de beleza, paz e alegria. À medida que você deseja tudo o que Deus deseja, ama tudo o que Ele ama e se humilha debaixo da sua poderosa mão, seu coração realmente se torna um coração segundo o coração de Deus. Que pensamento abençoado!